Olá, bem-vindos a mais um vídeo de matemática muito interessante. Neste vídeo vamos trabalhar com uma função que está definida de forma implícita. O que é que significa a função estar definida de forma implícita ou explícita? Na forma explícita, nós ficamos a conhecer a função da seguinte forma: f de x, ou g de x, seja h de x, igual a uma transformação qualquer de x. Isso é a definição explícita. Esta função f, vocês estão a ver aqui à vossa frente, não está definida de forma explícita, está definida implicitamente, ou seja, eu tenho várias transformações da função f e tenho uma igualdade entre, neste caso, duas transformações da função f e uma outra função de x que é menos 2x ao quadrado. Ou seja, eu não consigo calcular f de x desta maneira. Ela diz-me como é que a função f se comporta, mas não me permite calcular valores para f. Vamos ver quais são os objetivos do enunciado deste vídeo. Seja f uma função real de variável real, tal que isto é a maneira como a função nos é dada, de forma implícita, e ela está definida para todos os números reais, exceto para o zero. A função no ponto zero não existe. Porquê? Por causa deste x que aparece aqui em denominador. E o problema tem três alíneas. A. Encontrar uma definição explícita para f. Ou seja, temos de chegar a qualquer coisa do género. F de x igual, e do outro lado não aparece mais vezes nenhuma f de x em lado nenhum, nem f de nada. Só aparece uma expressão matemática em x. A linha B. Calcular f no ponto 3. E a linha C, criar uma extensão para a função f, de forma a que ela seja contínua em todo o conjunto R, ou seja, de maneira que o ponto zero deixe de ser um problema. Vamos começar, obviamente, pela linha A. Temos aqui esta expressão. Reparamos que existe aqui duas parcelas que têm x ao quadrado. E esta aqui da esquerda não tem. Então, eu vou dividir tudo por x ao quadrado, para eliminar aqueles x ao quadrado que aparecem aqui e aqui. Atenção, vocês não têm que começar por este passo. Vocês podiam fazer de uma maneira diferente. Podiam multiplicar tudo por x, por exemplo, para fazer desaparecer este denominador aqui. Isso não é o mais importante. Eu escolhi fazer desta maneira. Divido tudo por x. Então aqui onde estava x aparece x ao cubo. E os x ao quadrado desapareceram aqui destas duas parcelas. E agora vou rearranjar a primeira parcela desta equação A. Porquê? Porque eu sei que 27 é 3 ao cubo. E como aparece aqui um x ao cubo, eu coloco tudo entre parênteses e levanto tudo ao cubo. E esta equação B que eu acabei de deduzir vai fazer falta mais à frente. Tenho aqui a equação que acabei de deduzir no slide anterior. E agora vou fazer uma substituição de variável. Para quem não está habituado a trabalhar com substituições de variável, eu posso substituir o x por um u ou por um w. Eu posso dizer, por exemplo, u igual a 3 menos x e fazer substituições. Mas também posso substituir pela própria variável por combinações, por expressões matemáticas, digamos, da própria variável. O que eu tenho é que, onde está o x, quando eu colocar outra variável ou uma combinação de x, eu tenho que colocar exatamente a mesma em todos os sítios que o x aparece. E desde que isto não valha zero, porque a função não está definida para x igual a zero, desde que não seja zero, continua tudo a ser válido. Portanto, aqui, por exemplo, aqui em cima, onde está 3 sobre x, tudo ao cubo, f menos x, menos f de 1 sobre x. Se isto tivesse 3 sobre chouriço ao cubo, f de menos chouriço, menos f de 1 sobre chouriço, seja lá o que eu pusesse aqui, não haveria problema algum, porque o que interessa é que a estrutura se mantenha. Isto continua tudo a ser verdade. Então, em todos os sítios onde está x, eu vou substituir por menos 1 sobre x. Ora, aqui, isto era como se tivesse 3 a multiplicar por 1 sobre x. Então passa a ter 3x. E o menos do menos 1, como está ao cubo, continua a ser negativo, passei-o para fora. Aqui onde estava menos x passa a ser 1 sobre x. E aqui onde está 1 sobre x passa a ser f menos x. Esta equação é a equação C. Eu vou rearranjá-la. Vou isolar o f de menos x, portanto, trocar o sinal a tudo, passar esta parcela para o outro lado e fico com f menos x igual a 2 menos pá. Esta equação D, juntamente com a equação B que eu encontrei lá mais atrás, usando as duas vou conseguir chegar a uma definição explícita de f. Vamos a isso. Tenho aqui a B, tenho aqui a D. Reparem, em ambas as equações
aparece f de menos x. O que eu vou fazer é pegar nesta expressão que é igual a f menos x e substituir ali na equação b. Fazendo isso, isto é trabalho algébrico, é só fazer contas. Chego a isto, 54 sobre x ao cubo menos 730 f de 1 sobre x igual a menos 2. Vamos passar para o próximo slide, mantendo esta equação aqui, a última, em mente, cá está ela. Vou fazer uma nova substituição, porquê? Aqui tenho f, o f já só me aparece uma vez na equação, o que é excelente, mas é f de 1 sobre x. Isto não está definido explicitamente, está quase, mas não está. Então vou fazer uma substituição, a substituição contrária àquela que fiz no princípio, onde está 1 sobre x, vou colocar x. E, ao fazer isso, aparece-me esta expressão aqui. Eu só tenho que rearranjar isto para chegar à definição explícita de f de x. F de x igual a 27x ao cubo mais 1 sobre 365. E vejam como é curioso. Nesta definição explícita, o zero não é um problema. Eu posso calcular f de 0. Mas como a função está definida de forma implícita lá atrás e aparece um x no quociente, eu continuo a não poder usar o zero. É apenas por causa disso. Vamos à linha B. Repito, a linha B pede para calcular f de 3. Quero fazer aqui uma chamada de atenção. No problema original que eu encontrei na internet, a linha B era a única coisa que se pediam para fazer. Davam aquela definição implícita de f de x e pediam para calcular f de 3. Depois eu é que compliquei o problema mais um bocadinho e acrescentei à linha A e à linha C. Mas como no problema original não é pedido para calcular f explicitamente, então teria que se calcular o f de 3 usando apenas a definição implícita. E é um excelente exercício para vocês fazerem, é esquecerem isto que está aqui, faz de conta que não têm esta expressão e tentem calcular f de 3 usando apenas a definição implícita que é dada no enunciado. Como nós temos a explícita, é só substituir 3 aqui e concluímos que f de 3 vale 2 unidades. E agora a linha C. Cria uma extensão para f, de forma que ela seja contínua em R. No problema original aparece o x em denominador, na primeira parcela, significa que não se pode dividir por 0. Nós vamos ter que criar um valor artificial, digamos, para a função f quando ela chega ao ponto 0. Mas para isso é preciso que o limite à esquerda, quando o x se aproxima do 0, pela esquerda e pela direita, é preciso que o limite exista e é preciso que seja o mesmo. Se a função tiver a tender para um valor quando vem pela esquerda e para um valor diferente quando vier pela direita, não se consegue fazer nada. Mas neste caso, o limite quando o x tende para 0 à esquerda é igual ao limite quando o x tende para 0 à direita e vale 1 sobre 365. Nós podemos calcular isso através aqui da versão explícita da função. Nós, para tornarmos a função contínua em R, basta-nos garantir que no ponto 0 ela vale isto. Como estes dois limites existem e são o mesmo valor, f será contínua em todo o conjunto R se, quando o x for diferente de 0, continua a ser aquilo que aparece no enunciado. Quando o x for 0, vale 1 sobre 365 e assim garantiríamos que f seria contínua em todo o conjunto dos números reais. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre matemática. Até à próxima.